que está por trás da dificuldade de estabelecer limites para o narcisista? Vamos fazer uma análise psicológica profunda sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta integrativo cristão comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Estabelecer limites é uma habilidade fundamental para o bem-estar emocional, psicológico, mas quando se trata de impor esses limites a um narcisista ou a uma pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista, ela se torna um tanto quanto perigosa, ou melhor, da melhor das hipóteses, um tanto quanto difícil de ser absorvida, bem complexa. Muitas pessoas relatam que sentir um certo medo, sentir uma certa culpa, porque é uma tarefa realmente muito difícil. E essas pessoas muitas vezes se sentem confusas ou até impotentes ao tentar impor certos limites para um narcisista. Seja ele um cônjuge, seja ele uma mãe, um pai, ou mesmo um ente querido mais próximo que esteja ao seu redor ou que tenha maior acesso a essa pessoa. Por que isso acontece? Primeiramente, vamos entender que esse processo de controle para o narcisista é muito complicado de ser absorvido. Não porque não haja uma saída para esse caso. Muitas pessoas sentem dificuldades de exigir de uma pessoa com essa personalidade de transtorno narcisista pelo fato de que elas não sabem se posicionar diante do narcisista, seja ele um cônjuge, seja ele uma mãe, um pai, um irmão, ou mesmo o chefe, né, no seu departamento, no seu trabalho, no seu emprego, ou mesmo um amigo que seja assim. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês uma forma mais simples de explicar as dificuldades por trás de se estabelecer limites para o narcisista. Vou analisar numa perspectiva psicológica, né, e também emocional e relacional. Veremos as raízes internas dessa pessoa que sofre com esse transtorno, as estratégias que eles usam na manipulação e como esse jogo psicológico se instaura e perpetua. Mas antes de analisarmos mais profundamente esse caso, vamos entender o que são limites emocionais. Limites emocionais são barreiras invisíveis que definem o que é aceitável e o que não é em uma relação. Eles protegem nossa individualidade, nossa autoestima, nossa sanidade, e quando bem definidos, os limites nos ajudam muitas vezes a reconhecer o que é nosso e o que é do outro. Então, principalmente no sentido de que não devemos carregar
culpas que não são nossas, responsabilidades que não são nossas, que não nos pertencem. Estabelecer limites é dizer não na hora certa, no momento certo. E quando ultrapassa esses limites, esse seu espaço emocional, físico, psicológico, você tem que realmente dar o basta. Porque não é deixar uma coisa andar solta. Muito pelo contrário, é deixar claro onde termina o seu direito e onde começa o meu direito. Mas essa clareza muitas vezes pode parecer ameaçadora para o narcisista, porque eles, como não compreendem o que é limite, e talvez até compreenda, mas não aceite, né? Isso passa muitas vezes a fugir do controle, porque, como nós já falamos aqui em outros vídeos, e talvez você possa até pesquisar aqui no canal, você vai encontrar vídeos explicando o que é o narcisismo. Mas eu vou lembrar aqui rapidamente. O transtorno de personalidade narcisista, ele é caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade, na fantasia ou no comportamento, necessidade de admiração e uma tremenda falta de empatia com qualquer outra pessoa. O narcisista, ele costuma manipular, melhor dizendo, não monopolizar, mas manipular, e também seduzir, culpar, desvalorizar, né? Controlar para manter o poder dentro daquela relação. Quando alguém começa a colocar limites, isso fere o seu senso de importância e ameaça o seu controle. Aí, nesse momento, é que o narcisista começa a sua batalha de autodefesa. E aí é onde entra aqueles vários tipos de posicionamentos narcisistas que nós já falamos aqui e tem uma boa quantidade de vídeo aqui no nosso canal explicando isso. Por que é tão difícil estabelecer limites com o narcisista? Para compreendermos melhor isso com mais facilidade, devemos compreender que todo narcisista ele trabalha com ciclos. Então, o ciclo inicia-se com a idealização, depois vai para a desvalorização e, por fim, o descarte. Mas uma das razões é essa, né? O ciclo. É uma das razões e uma poderosa razão, porque é uma condição recorrente. Não é uma coisa que é um tempo e depois some. Não, ele segue esse padrão. E o que é a idealização? Nós já temos vídeo aqui falando sobre esse assunto também. É o período em que o narcisista inicialmente faz faz com que a sua vítima se sinta importante, se sinta uma pessoa valorizada, especial, única naquela situação. A desvalorização, ela ocorre justamente quando o tempo de relacionamento na idealização ele passa e a pessoa descobre alguns defeitos naturais do narcisista e começa a perceber algumas falhas e se torna para o narcisista uma ameaça.
aí ele começa a agir com o processo de desvalorização. Aos poucos ele começa a criticar, a controlar, a diminuir a pessoa, apenas para chamar a atenção para a sua questão, ou seja, para se defender, para que ele não mostre ou não seja descoberta a sua real imagem, que é de uma autoestima baixíssima, é uma pessoa vulnerável, que é uma pessoa muito fragmentada nas suas condições psicológicas, que herdou lá essa condição desde a sua infância e que o formou dentro dessa condição. Então, a desvalorização vai fazer com que ele comece a desvalorizar aquela pessoa ou a sua vítima. E quando ele vê que não tem mais nada a receber dessa vítima, ele provoca a chamada ou o chamado descarte, que é quando ele olha para a vítima, não vê que não tem mais subsídios narcisistas, né? Suplementos narcisistas para receber dessa vítima, ele parte para uma outra vítima e vai em busca de satisfação pessoal, né? Ou suplemento para que ele continue existindo. E dentro desse conceito justamente se dá porque quando a pessoa começa a impor limites, ele começa a desvalorizar, porque ele não aceita esse limite, ou estes limites, né? Durante esse ciclo, a pessoa que convive com o narcisista, ela é bombardeada por mensagens contraditórias, acaba perdendo sua referência interna, né? Porque ele começa a praticar o gaslighting, né? Que é aquela condição de fazer com que a sua vítima pareça que está enlouquecendo, perdendo a razão, perdendo a noção de tempo, de onde está, de quem é, a sua identidade, o seu valor. Então, isso torna vulnerável e menos propensa a se impor. Por isso é que ele utiliza esse ciclo, para fragilizar a sua vítima e ela não impor limites na vida dele. Uma outra condição que é tão difícil da vítima fazer com que haja limite no comportamento narcisista é a sua dependência emocional. Preste atenção nisso aqui que é muito importante. Quando o narcisista ele quer conquistar a sua vítima, ele faz o chamado espelhamento. Ele conversa com a sua vítima e faz com que ela conte a ele tudo aquilo que ela gostaria de ver numa outra pessoa. Então, ele vai ouvindo e anotando na sua mente o que é que lhe satisfaz. Qual o seu tipo, qual o seu gosto, quais suas cores preferidas, quais seus sonhos. E aquilo ele vai introjetando dentro de si. E quando ele já está com bastante informação a seu respeito, ele começa a projetar para você, que é sua vítima, aquilo que você falou que queria. Então ele vai dizer que ele é uma pessoa que queria ter uma família, porque você disse que queria. Que queria encontrar uma moça que fosse compreensiva, porque você disse que queria um homem compreensivo, ou vice-versa. E tudo isso ele vai projetando, ou ela vai projetando para você, e você vai caindo na conversa mole, pensando que você achou vamos dizer assim, o príncipe encantado, a princesa encantada.
a segunda metade, né? A outra metade da laranja, coisa que não é verdade. Isso foi simplesmente uma armação que o narcisista fez para conquistar a sua confiança. Então, esse método é muito prático dele. Quando ele começa a mostrar quem ele realmente é, e você começa a querer impor limites, ele vai e começa a agir com o descarte, menosprezando você, deixando você de lado. Mas ele faz isso em doses homeopáticas, ou seja, ele divide entre a agressão e o carinho. A agressão e o carinho. O carinho ele começa na idealização, ser todo amoroso, atencioso, leva café na cama, tem toda a atenção. Quando começa o descarte, ele não faz mais nada disso. Mas na sua mente, você quer que isso volte, que ele volte a ser daquele jeito do início. E essa dependência emocional é um problema para você. Porque aí você não pode ter autonomia de impor limite nessa situação. E aí ele sai ganhando. E aí sai vencendo. Então, por isso é tão difícil. Outra coisa importante que a gente tem descoberto nos nossos aconselhamentos é que muitas das vítimas têm dificuldades de impor limite por medo de retaliação. Como muitas vezes o narcisista ele não reage bem, ou ele não lida bem com frustrações, quando alguém tenta estabelecer limites para ele, é comum que ele reaja com raiva, com agressividade física, psicológica, moral, verbal, com frieza, com aquele silêncio, não é? Com aquele silêncio, com ameaças veladas, menosprezando a pessoa e depois dizendo assim, olha, eu só estou com você por causa da pena, porque eu tenho pena de você, porque sem mim ninguém ia querer nada com você. E a pessoa que já está fragilizada acredita nessa conversa dele. Mas é uma forma dele se defender. Quando você se torna firme, ele entra com a vitimização. Eu sou assim mesmo, eu sempre fui perseguido, nunca fui compreendido, eu sempre fui uma pessoa escanteada, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Esse tipo de comportamento é muito comum de um narcisista. E esse tipo de retaliação pode gerar um medo real na vítima. Porque muitas vezes ela teme uma retaliação mais violenta da parte do narcisista. Essa violência pode ser emocional, pode ser verbal, e no fim das contas pode ser até física. Quem vai saber? Não é? Então a pessoa prefere evitar o conflito. E evitando o conflito com o narcisista, ele vai permanecer do jeito que ele é por muito mais tempo. Então, preste atenção quando você estiver conversando com um narcisista, seja este pai, mãe, irmão, esposo, patrão, alguma coisa nesse sentido, porque se você tentar mudar o status quo da sua vida e impor limites às suas investidas e manipulações, ele vai usar as armas que tem. E uma das mais poderosas que nós vemos é o gaslighting, né? Que é aquela situação em que é uma tática comum narcisista,
que consiste em manipular a percepção da realidade da vítima, fazendo duvidar de si mesma, né? Dizendo assim, você é muito sensível, você é muito melindroso, você é muito melindrosa, qualquer coisinha você está você é sempre assim. Isso nunca aconteceu, você está inventando. Todo narcisista vai dizer isso. Quando ele vê que você está firme, mas você entendeu errado, você não me entendeu. Esse tipo de conversa distorcida e de constantes distorções da realidade mina a autoconfiança da vítima, fazendo com que ela se torne uma pessoa difícil de confiar. Porque se ela mesma não confia nos seus sentimentos, não confia nas suas emoções, não confia nas suas percepções, quem vai confiar? Se ela vai contar para alguém, ele vai dizer, não, olha, ela está agitada, ela é assim, é uma pessoa perturbada, né? Ela toma remédio, muitas vezes nem toma, mas ele diz que toma. Por quê? Porque ele quer sair por cima. Ele quer sair por cima. Então ele causa confusão em todos os ambientes para fazer com que a vítima seja desacreditada. Então, quando ele é confrontado com a sua situação, ele também utiliza a culpa e a inversão de papéis. A culpa diante da vítima. É você que me faz ser assim. É culpa sua porque eu ajo assim. Porque você não me respeita, você me agride, você não faz nada disso. Mas ele diz que faz para poder fazer você ficar mais para baixo ainda. Você não cuida de mim, você não me trata bem, você não me respeita. E tudo isso é uma tática de manipulação. Tudo o que ele lhe acusa é o que ele faz. Vocês estão entendendo como é difícil lidar com o narcisista? Porque ele frequentemente inverte os papéis. E quando eu falo em narcisista, eu falo homens e mulheres. Invertem os papéis. E você sai como a pessoa agressora. Você sai como a pessoa que provocou a ira dele. E por isso, se você se afasta, ele diz que você é insensível, que você é uma pessoa sem sentimento. Mas quem é ele? Mas ele não vai dizer que é ele. Vocês estão entendendo? Então, com essa questão, muitas vezes você pergunta, mas e aí, o que é que eu faço? Olha, muitas vezes a vítima tem uma idealização de que, ou uma esperança de que ele mude. Eu vou te dizer aqui uma coisa muito séria, eu já disse em outros vídeos. Narcisista não muda, esqueça. Não tente mudá-lo, ele não vai mudar. E se ele mudar, não vai durar uma semana essa mudança, vai voltar tudo de novo. Lembre-se, narcisista é um transtorno, não é uma doença, é um transtorno psicológico que só vai diminuir com o tratamento, mas ele continua sendo tão perigoso quanto se ele não tivesse nenhum tratamento, tá certo? Então, pense bem nessa questão. Quais os efeitos psicológicos de não estabelecer limites para o narcisista? A ausência de limites no relacionamento com o narcisista tem consequências graves, tanto para a saúde mental como para a saúde emocional da sua vítima. Porque se você não impõe limites para o narcisista,
Se você não estiver passando por esses pontos, pode se preparar que vai passar. Ansiedade constante, você vai ser uma pessoa sempre ansiosa. Pisando em ovos, você não vai saber como agir diante dele, porque um dia ele vai estar de um jeito, outro dia vai estar de outro. Você não sabe qual é a reação. Se você diz que ele é bonito, ele vai, num dia, ele vai achar que você está elogiando. Mas no outro dia, ele vai dizer que você está debochando dele. Vai ter depressão, isso é perigoso. Síndrome de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, perda de identidade, isolamento social, uma autoestima baixíssima, porque ele vai minar sua autoestima e você vai perder essa sua autoestima se não tiver cuidado. E vai desenvolver doenças psicossomáticas. A alma começa a adoecer lentamente. O corpo grita e a boca cala. E muitas vezes a vítima só percebe o grau de destruição emocional quando já está completamente engolida por essa situação. Quando ela já está esgotada. Quando ela já não tem mais quase que esperança de sair dessa situação. Tudo isso porque o narcisista não aceita limites. Por que o narcisista odeia limites? Porque o limite é um espelho na vida dele. Um espelho que mostra que ele não é onipotente, que o outro tem vontades próprias, que ele não pode ter o controle absoluto de tudo. E isso para o narcisista é intolerável. Para o ego narcisista. O limite também expõe a imaturidade emocional do narcisista, pois ele é forçado para lidar com frustrações, e ele não está acostumado com essa questão, algo que ele aprendeu a evitar com todas as forças, e quando confrontado com o não, ele sente-se rejeitado. E traz de volta da infância todo aquele sentimento de rejeição que ele está tentando encobrir na sua vida com essa nova roupagem narcisista de grandiosidade. E ele se sente atacado, ele se sente diminuído. Então, para começar a entender isso, é necessário que você se prepare, que você tenha conhecimento. Então, reconheça abuso emocional. Primeiro passo é enxergar que o narcisista ele está lhe manipulando, ele está lhe chantageando, ele está lhe dominando e que você precisa impor verdadeiramente limite. Reconhecer que você é uma pessoa e que precisa se impor. Aprenda a dizer não sem justificar a sua vida. Apenas se imponha. É difícil? É difícil, não é fácil não. Mas se você procurar um profissional da área de saúde mental, um psicólogo, um psicanalista, eles vão te ajudar a você dar os passos. Não vai deixar você agir sozinha, nem sozinho, certo? Procure um profissional. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente aqui embaixo o que você está achando. E eu tenho muito mais coisa para te dizer sobre essa questão do narcisista. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu te espero no nosso próximo vídeo.